Olá, boa tarde, tudo bem, Bárbara? Olá, Renato, Boa como tarde, vai? doutor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder te receber mais uma vez, todas as quartas-feiras, nesse bate-papo maravilhoso, falando a respeito de saúde mental. E a minha pergunta de hoje é, doutor Sandro, o que é TDAH? Bom, TDAH é uma sigla, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença do neurodesenvolvimento que geralmente acomete a criança logo na primeira idade, né, na infância, na gestação. E para que a gente possa fazer esse diagnóstico, são três vertentes que precisa ficar bem à mostra, né? Tá. Que é a atenção, a desatenção, que é o desatentivo, a hiperatividade propriamente dita e a impulsão, né? Então, mediante a esta visão, a este olhar clínico, a gente consegue fazer o diagnóstico da pessoa, da criança ou do adulto com TDAH. E podemos dizer que é hereditário? Também, como toda doença psiquiátrica, né, o componente hereditário, ele predomina de uma certa equivalência aí no TDAH em torno de 60% a 70%. Alguns estudos colocam que também é fator hereditário, mas também tem a ver com a gestação. Tem alguns estudos que eles colocam que o uso de drogas, o uso de álcool, Pode o uso causar. de tabaco, né, favorece o desenvolvimento, como algum parto, uso de fórceps, né? Quando a criança, ela, Passa por um algum sofrimento sofrimento, ali, né? um sofrimento neonatal, uma falta de oxigenação, pode contribuir com o desenvolvimento, com o aparecimento dessa dificuldade do neurodesenvolvimento. E quais são os sintomas de uma pessoa que tem, né, o TDAH? Porque tem muita gente, agora aparecendo muita gente que tem isso. E às vezes quem está nos assistindo não está, né? O que é isso que eles estão falando, né? Mas pode se identificar através dos sintomas, né? Então, Perfeito. quais são os sintomas? Olha, a doutor? gente a gente costuma seguir um breve questionário, né? O questionário são feito com 18 perguntas. Então, você de casa, para que você tenha uma percepção, é claro que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, muito aprofundado e complexo, Tá. ok? Mas para que você tenha ideia se você tem ou não, se o seu filho vem a ter ou não, o diagnóstico é o ASRS 18, são 18 perguntas, 8 perguntas sobre a desatenção, que é aquela personalidade desatentiva, Tá. que é a criança que a gente costuma falar que está no mundo da lua. Sabe que você está conversando e aí você chama a criança uma vez, duas vezes e a criança está perdida. Certo. Né? Enfim, são 8 critérios voltados ao desatento, né? E mais 8 critérios com o compulsivo, com a hiperatividade e a impulsividade. Que são aquelas crianças que não param, que parece que tem formiga na carteira. Nossa, a gente fala. É Nossa, aquela essa criança que não fica para. correndo, que até perturba quem está do lado, porque Sim. te cansa de tanto agitação que a criança é. Aham, sim. Né? Podemos dizer que isso não é normal, né? Então, assim, uma certa agitação, Tem, né? toda criança normal, Todo né? tem. Mas Em excesso? Sim, em excesso. O diagnóstico ele só é feito porque a criança ela pode ser agitada. Ela pode ter um transtorno de ansiedade. Ela pode ser apenas hiperativa, mas para fechar o diagnóstico, lembra que a gente precisa combinar esses três você precisa combinar o fator desatentivo, a criança desatenta, a criança hiperatenta e a criança impulsiva. Tanto na criança como no adulto. Lembrando que este diagnóstico, né, claro que esse diagnóstico é feito na criança, ok? Mas Depende da nascença. muitas vezes, né, esse diagnóstico ele é mais fácil de ser observado na escola, na pré-escola, quando a criança vai começar a ser alfabetizada. Tá. É aquela criança que fica ou muito desatenta ou não para quieta, né? Mas tem hora que a gente acaba encontrando no consultório adultos que nos procuram, ok? Que também Foi diagnosticado isso? com TDAH tardio, né? Tem isso também? hoje tá aparecendo muito isso. Eu tava assistindo esses dias uma live
com a filha da Baby Brasil. E ela contou a experiência dela, que ela foi diagnosticada com o TDAH. E aí ela falou que uma das coisas que ela teve que fazer para ter uma qualidade de vida foi desacelerar. Então, qual que é, né, o tratamento, o que tem que ser feito se eu descobrir que eu tenho esse diagnóstico? TDAH. Então, olha, o tratamento, ele primeiro ele tem que ser multiprofissional. Então, a gente precisa do médico, do psiquiatra, a gente precisa do psicólogo, ok? Geralmente se usa a terapia cognitiva comportamental para este diagnóstico. Dependendo da gravidade, se a gente pensar em criança, precisa do psicopedagogo. Em alguns casos, precisa do fonoaudiólogo, porque de acordo com a característica... Fala? Nossa, que coisa! Porque geralmente o TDAH, ele está vinculado a outros diagnósticos infantis, né? Como a dislexia, a dislalia, enfim, tem outro diagnóstico, né? Tem o TOD, enfim, tem alguns diagnósticos infantis concomitante ao TDAH. Então, a gente precisa dessa junta médica, né, um olhar mais cuidadoso. Já no adulto, geralmente, quando ele é diagnosticado, assim, o adulto, ele é mais... O que a terapia faz para o adulto é de ordem mais organizacional, porque o adulto, ele com TDAH, a criança, ela é muito... A gente consegue perceber muito no comportamento agitado dos meninos. E para as meninas, essa característica mais da desatenção, geralmente as meninas, crianças, ficam mais desatentas e os meninos são essas pessoas muito mais agitadas. Né? No adulto, é a pessoa que ela não consegue se organizar. O TDAH no adulto é aquela pessoa que acaba, que ela é muito distraída. Estresse também, podemos dizer? Muito estresse, porque o estresse vem... o TDAH, se a gente pensar no cérebro, né? O que acontece com o cérebro do TDAH? Eu costumo, assim, o cérebro do TDAH, ele tem uma baixa da produção de dopamina e de noradrenalina, ok? Dopamina eu costumo associar a um grande, ao maestro do cérebro. Então, imagina que o maestro é a dopamina, é ela quem vai equalizar todo o nosso sistema cognitivo, pensamento, sentimento e ação, ok? Quando tem essa baixa de dopamina, esses pensamentos acabam tendo uma enxurrada muito grande, por isso que o TDAH pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Aí quando fala assim, esse cara está no mundo da Lua, eu brinco, não, ele está no mundo da Lua, da estrela, de todos os satélites, porque ele pensa muito ao mesmo tempo. Será que o Pedro Scooby, quando deu aqueles surtos no Big Brother, ele poderia parava, ter, né, que ele assim. parava e ficava, né, pensando. Pode ser, né? Pode ser também, né? Que ele tinha... Pensar, né? Algo de se pensar. Então, é difícil, né? Quando a gente fala, assim, pra gente fechar diagnóstico é muito difícil, porque, volto a dizer, ainda mais do TDAH, a gente tem que fazer uma investigação na infância, porque lembra que é um acometimento do desenvolvimento neuronal infantil lá atrás. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico para o adulto, a gente tem que conversar com os familiares, a gente tem que tentar fazer essa investigação na época da escola, ok? Porque as pessoas podem ser apenas agitadas, então ele tem um transtorno ansioso. Ele pode apresentar apenas um quadro depressivo. Então, ele é muito desatento, muito relapso, mas porque ele está depressivo. Então, volto a dizer que o diagnóstico ele é completo, porque ele tem que ser concomitante. Ele tem que apresentar desatenção, apresentar hiperatividade e apresentar impulsividade. E no adulto, então, assim, ele é desorganizado, né? O adulto, ele tem dificuldade, ele pega muitos projetos. Uma característica para o adulto... E não consegue resolver tudo. Ele não tem começo, meio e fim, porque ele é desorganizado. Qual que é a diferença, então? Porque você falou que a pessoa fica lá, são muitos pensamentos. Então, tem a síndrome do pensamento acelerado e o TDAH, que são coisas diferentes, mas podem ser confundidos. Então, qual que seria a diferença para a gente saber aí, elencar? Então, exatamente isso. A gente precisa, por isso, aquele questionário... Né? Lembra que o questionário são 18 perguntas, que para que se faça o diagnóstico, para que a gente comece a pensar nesse diagnóstico, tem que ser preenchido 6 dos 18 critérios. E os critérios têm que ser concomitantes em desatenção, hiperatividade e impulsividade. A pessoa com a síndrome do pensamento acelerado, ele só é agitado, ele não é desatento. Então, não preenche critério para desatenção. Certo.
né? Então, por isso que é uma avaliação profunda e uma avaliação clínica, né? E aí, por que o TDAH, a gente vê que muitos dos pacientes, dos quadros de TDAH, entram com medicações? Porque a medicação é para aumentar a oferta da produção de dopamina. Eu poderia falar para um cliente meu, chegou no consultório e falou, vai correr, corre 10 quilômetros e volta. Ele vai voltar melhor, ele vai voltar mais organizado, mais disposto. Por quê? Porque o cérebro produziu de uma forma natural a química que o cérebro dele falta. Né? Você pega o TDAH, pensando no adulto, né? Aquela pessoa que tem muitos projetos e não conseguiu dar conta, que ele pegou muitos projetos, quase nada. mas ele tem que cumprir uma prova, ele tem que entregar um TCC, ele vai ter que ele vai ser avaliado no trabalho. Então ele vai postergando devido ao pensamento, que ele pensa muitas coisas, então ele acaba se distraindo. Chegando no último dia, ele coloca toda a atenção e consegue fazer. Esse é o TDAH. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha de duas maneiras. Ou com a recompensa. Então, assim, olha, eu vou fazer algo esperando uma recompensa, então eu motivo a fazer, isso é dopamina. Ou eu faço por medo e pressão. Medo e pressão é adrenalina, noradrenalina. Então, se eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho prazo a cumprir, e eu sei que eu vou ser mandado embora, que eu vou ser advertido, eu acabo me focando, aí eu coloco hiperfoco, eu me foco e consigo cumprir. Então, eu tenho uma descarga de noradrenalina que faz com que eu cumpra aquele prazo, aquele determinado objetivo em cima da hora. E isso automaticamente me gera desgastes, estresse, né? E aí entra aquela coisa da impulsividade, da rebeldia, da agitação, do nervosismo. Então, no adulto, nós podemos dizer que no adulto a atividade física ela ajuda também a curar a TDAH? Perfeito, sim, ajuda? Sim. A atividade física a gente costuma dizer, né, não só para a saúde mental, eu acredito que a saúde, que a atividade física para o ser humano como um todo é de extrema necessidade. Porque somos um ser que o nosso corpo é moldado para viver em movimento. E a inatividade, né, o sedentarismo, ele causa diversos prejuízos. Não só os prejuízos de ordem mental, química, né, como de ordem fisiológica. A gente vê o sedentarismo, a obesidade, o triglicérides, o diabetes, a hipertensão. Então, são vários... É uma gama de doença muito grande que a falta de esporte, né, favorece o surgimento dessas doenças, dessas patologias. E o TDAH, ele tem cura só medicamentosa ou existe outras tipos de tratamentos se a pessoa não quiser tomar um remédio, por exemplo? Perfeito. Então, assim, a gente costuma dizer também que a medicação é uma das vertentes do tratamento. O tratamento, como eu disse, ele é multiprofissional. Então, assim, o tratamento, por vezes, quando bem diagnosticado, precisa realmente entrar com a medicação, ok? Medicação, existe algumas linhas de medicação. A gente tem os psicoestimulantes, que são os mais indicados, mas a gente tem alguns antidepressivos também. Enfim, então a gente tem que olhar o caso. Isso fica a critério do psiquiatra, né? Olha o caso muito específico, entra com a medicação, mas só a medicação ela não surte efeito o desejado. Porque como é uma doença é uma doença que vai afetar o seu funcionamento, a gente precisa reorganizar este sujeito ou esta criança. Então a terapia é fundamental para que a pessoa ela aprenda a se organizar. Porque a pessoa com déficit de atenção, ela tem dificuldade em tomar as decisões, né? Porque ela se perde no tempo. Ela acaba se perdendo no tempo. Então, a gente indica muito fazer um checklist no seu dia. Checa tudo que você tem que fazer. Desde o acordar ao dormir. Planejamento Sim, porque quando você planeja, ok, você sabe as suas atividades e você não se perde. E que você tem que dar prioridade. Por mais que você tenha fuga de pensamentos, com essa chuva de pensamentos e emoções, você olha para um papel, para uma lousa, eu tenho que fazer isso. Não, até às 10 horas da manhã eu tenho que fazer até o meio-dia eu tenho que fazer isso. E aí você vai ticando e você vai aprendendo a se organizar. Sim, sim. Quais
Desculpa. Pode falar, Deus. É que o tema é bom, né, gente? Aí Nossa, a é gente muito fica bom. aqui querendo saber de tudo, né? Quais seriam aí as melhores dicas para a pessoa aprender a conviver com esse transtorno, né? Com uma melhor qualidade de vida? Bom, primeiro eu acho que ela tem que buscar um profissional para realmente conhecer o seu diagnóstico, para saber se realmente ela tem algum diagnóstico X. Né? Porque Nada não de quer olhar dizer no que ela Google lá, hein, não gente? quer dizer que a pessoa é agitada, ela é impulsiva, que ela vai ter TDAH. Sim. E a depressão é a mesma coisa. Então, assim, primeiro São duas conhecer coisas o seu, diferentes. primeiro conhecer o seu diagnóstico, né? Eu acho que a informação, eu acho que é o primeiro passo para um bom prognóstico. Tá. Então, a gente tem que primeiro informar. E aí é isso, a gente precisa organizar o nosso dia. Se você tem TDAH, lembra que você não é preguiçoso, você não é vagabundo, você realmente tem muitos estudos, olha só essa, hein? Tem muitos estudos que colocam que a pessoa com TDAH, o seu QI, É maior. né, é maior do que o da média. Então, quando as pessoas falam, o TDAH ele é burro. Não, é que ele pensa demais, ele não consegue organizar. Entendi. Eu sou assim. Entende? É? Eu sou assim, doutor. Calma, tem que fazer os testes lá. Calma, Renato, calma. Eu penso muito, muito. Ah. A gente tá aqui conversando, a minha mente vai trabalhando, vai planejando. Eu sou assim. Aí você já tá lá em Cuiabá. Já tô chegou lá em pensando já no Cuiabá. programa de amanhã. Interessante isso. Tem que se organizar, porque se a gente pegar os TDAHs, né, eles têm o hiperfoco. Para aquilo que eles gostam, para aquilo que dá prazer, uma leitura, um videogame, uma tarefa agradável, você vê que esse garoto ou Faz essa pessoa super é Com o melhor. excelência. É, Faz com eu sou assim. excelência. Olha. Então, se realmente Ai, meu Deus. for... Mas é bom pra mim, doutor? Não é? Se tratando, é tudo bom. Ai, meu Se Deus. for o seu Será que eu diagnóstico... tenho... Tô me descobrindo agora, aqui ao vivo. Ao vivo, Ao gente, vivo aqui, ao ó, vivo. quarta-feira, Bárbara, eu tô me descobrindo se eu tenho TDAH. Eu sou uma pessoa focada naquilo que eu gosto de fazer com excelência. Seja na igreja, no programa, eu sou perfeccionista. Então, lembra que o ser humano, ele é motivado por recompensas, né? A gente costuma fazer aquilo que nos agrada. Só que na vida cotidiana, nem tudo nos agrada. Sim. Ah, é verdade. Por isso que o TDAH, ele tem o hiperfoco. Por isso que ele é muito bom naquilo que agrada. Mas a vida não é assim. É. A gente tem que trabalhar, a gente tem obrigações, a gente tem um monte de tarefas que a gente tem que cumprir com excelência. Sim. Para que a gente tenha uma vida de qualidade. Então, por isso a importância de conhecer o diagnóstico e a importância de você aprender a se organizar. Tá. Né? E quem tem déficit de atenção é mais inteligente? Então, assim, pelo QI, né, esses estudos mostram que a pessoa, né, o QI deste indivíduo é mais elevado, ok? É mais elevado. E o TDAH, por exemplo, ele vem junto com o autismo? Tem alguma relação Será? ou não? Então, olha, existe algumas comorbidades associadas, né? Tá. A gente sabe, o TDAH, ele traz algumas comorbidades associadas. Agora, assim, uma junção entre uma e outra, eu não... Aí não tem realmente, relação. acredito que Que não. não. Não saberia te responder. Entendi. Bom, então Quais são os tipos de exames? Quais são os tipos de exames que são feitos para diagnosticar? Então, olha, o TDAH, o difícil do TDAH, porque não existe um exame de imagem, um exame de sangue que você faz e fala, este tem ou este não tem, não. O diagnóstico é difícil o fechar. diagnóstico é clínico, lembra? Então, assim, a gente tem que fazer a investigação desde a infância, investigar esse questionário, é um questionário que a própria criança ou adulto pode preencher. Aí lembra, se ele tiver mais de 6 critérios, então é bom que se investigue, mas aí existe um questionário que a gente passa para os familiares, a gente tem que buscar a história na escola, a gente tem que buscar a história com os amigos próximos, né? Então é algo assim muito, muito delicado, não é através de Detalhado, imagem ou né? de sangue, não. Uhum. E engraçado que assim, né? Quando a criança, o diagnóstico é feito mais rápido, né? Mas quando o adulto, as pessoas acham que vão deixando, né? Elas vão protelando, muitas nem querem saber, né? Se tem ou não realmente isso, né, doutor? Então, porque por vezes, a saúde mental ainda ela é negligenciada e ainda ela é um pouco mal vista, né?
Então, a gente ainda, no consultório, em pleno século XXI, a gente atende pessoas que se negam a aceitar o próprio diagnóstico, né? Que tem uma dificuldade em aceitar que tem um diagnóstico ou apresenta uma certa dificuldade em aceitar uma certa medicação. Porque ainda as medicações têm todos esses tabus, né? Sim. Volto a dizer que pro TDAH a gente tem medicação segura, ok? E medicação eficaz, desde que muito bem prescrita. Certo. Porque como qualquer droga, toda Pode ter droga algum tem, efeito além de efeitos colaterais, e a do TDAH, principalmente por ser psicoestimulantes, um dos efeitos colaterais mais apontados é a falta de apetite. Uau. Olha. Então você acaba ajudando a pessoa a concentrar, ela se organizar, mas automaticamente ela deixa de comer. Porque baixa a ansiedade? Não, ou porque se torna anorexígena a medicação. Uau. E por ser estimulante, também alguns pacientes relatam insônia, dificuldade em dormir. Então, como toda medicação, ela tem que ser muito bem estudada e prescrita, né? Porque o abuso dessa medicação pode trazer prejuízos, claro, como qualquer droga. Sim. É pesado, né? É realmente algo que precisa ser estudado. Tem que procurar um bom profissional, né, doutor? Porque não basta só você olhar lá, eu brinquei até, você vai olhar lá na internet, eu tenho isso, você mesmo se dá o seu diagnóstico. A gente tá brincando aqui, o Renato tá falando, mas será que eu tenho e tal? Calma, né? Às vezes é alguma coisa, todos nós temos as nossas questões, então às vezes a gente tá um pouco ansioso, passando por algum momento na vida que não vai chegar num diagnóstico tão importante. Eu costumo dizer, e eu costumo brincar e fazer uma analogia no consultório, que medicação é que nem roupa, né? Não quer dizer que a roupa que ficou bem em mim vai ficar bem no meu irmão, vai ficar bem em você, Renato, vai ficar bem em você. Remédio é a mesma coisa. A gente pode ter o mesmo diagnóstico, ok? Mas a medicação pode ser diferente. Tá. E se for a mesma, a dosagem pode ser diferente. Porque somos seres humanos completamente diferentes. Um do outro. Com personalidades diferentes, com demandas Gêneros diferentes, dificuldades diferentes, né? E doença específica. Sim. Então, essa parte da medicação, realmente a gente precisa evidenciar muito que não é porque o seu primo tem TDAH, o seu vizinho tem TDAH, ele toma a medicação X, que você tem que tomar a mesma medicação. Certo. O que a gente indica é procura um profissional, um especialista, ok? E siga a orientação. E lembra que a medicação nem sempre é a primeira tomada terapêutica. Por vezes, a criança, até os 5 anos de idade, até os 6 anos de idade, para o TDAH, a gente nem entra com remédio. Nem é recomendado remédio. Mas a parte psicológica de reorganização. A parte medicamentosa, para a criança, os psiquiatras, eles preconizam na fase da alfabetização, na escola. Então, a partir dos 6, 7 anos de idade. Pode prejudicar nessa parte de alfabetização? Quando não tratada, sim, pode prejudicar bastante. Pode. A alfabetização ela pode se tornar tardia, por diversas questões. Ou porque a criança é muito desatenta, ou porque a criança é muito imperativa e impulsiva, então ela não para quieto. E ela não presta atenção. Então, por isso que precisa não só do terapeuta, precisa do pedagogo, precisa orientar o professor como fazer. Por isso, esse diagnóstico, né? ele é bem delicado, né? Ele é bem delicado e demanda muito esforço. Qual que é a diferença da dislexia para o TDAH? Então, a dislexia tem mais a ver com a organização alfabética. Né? O TDAH, volto a dizer, ele é aqueles 3 princípios: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Já a dislexia, muito comum ter a dislexia junto com o TDAH. Só que são diagnósticos diferentes. Doutor, como a Bárbara havia comentado aqui, do adulto que quando ele descobre que tem o TDAH e ele se deixa levar, né, não busca um tratamento, não se organiza. Isso possa vir a causar danos piores futuros? Sim. Olha, o TDAH, tem algumas pesquisas que colocam que a pessoa que não trata e não sabe que é TDAH se coloca mais em risco devido à impulsão e à hiperatividade. No dirigir, ela se coloca mais em risco. Ela tem a tendência de levar muito mais multas. Olha. Não é verdade. Ela chega mais rápido, né, nos lugares, né? Tem prejuízos, questão de horário.
né? Tem prejuízo em questão de horário. Então, a pessoa que tem o diagnóstico e não se trata tem o prejuízo de ordem acadêmica. Então, assim, é aquela pessoa que sempre vai ter dificuldade, geralmente vai ter dificuldade com provas, com algum tipo de teste. Né? Então, realmente, na vida adulta, quando O não... adulto que não se trata. Sim, tem a probabilidade, o TDAH, quando não tratado, tem a probabilidade de se envolver mais com dependências de substâncias, com uso e abuso de drogas. Uau. Porque lembra, porque se é algo, né? Se é uma falta de dopamina, e a dopamina é esse grande maestro do nosso Certo. cérebro, né? As pessoas de forma inconsciente buscam as drogas, ok? Substâncias psicoativas para ter esse equilíbrio. Olha só. É um assunto aí realmente que a gente tem ganhado espaço, a gente tem que falar, né, sobre ele. E eu quero mostrar o VT, gente, o VT aí da Somente Clínicas. Roda aí. A Somente Clínicas garante e promove a universalidade e cuidado a todos que nos procuram, oferecendo atendimento da mais alta qualidade. Resgatamos e promovemos o cuidado integral à saúde mental e emocional. Prestamos atendimento ético e humanizado aos nossos pacientes. Acolhemos e orientamos seus familiares. Oferecemos um ambiente estruturado e de segurança. Somos reconhecidos por nossa eficiência, integridade, credibilidade e respeito. Contamos com consultas psiquiátricas e psicológicas, nas modalidades presenciais e online. Contamos também com 3 clínicas físicas estruturadas e bem localizadas na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, e uma grande estrutura de atendimento online, com dezenas de médicos e psicólogos em nossa plataforma digital, com serviço incluso de entrega de receitas a domicílio. Essa é a Somente Clínicas, né, doutor? Isso, voltando, né? Hoje estamos abordando o tema TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o papo está bom. Nossa, muito Tá bom. bom demais. Pena que o que é bom dura pouco. Já tive minha consultinha aqui hoje, né, Bárbara? Já tive minha consultinha Já fez? básica. Não fez não. Tem que fazer aí as 18 perguntas, né, doutor? É muito mais profundo. É muito Ai, mais meu do Deus. que um Análise bate-papo. Será, Bárbara? É, análise clínica tem mais coisa aí. Mas depois Tô você com o me dedo na conta. boca aqui, ó. Não, fique em paz. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Doutor Sandro, quero te agradecer mais uma vez. Deixa, por favor, as suas considerações finais aqui pra gente. Telefone, contato, tudo certinho, por favor. Bom, então esse tema é um tema muito relevante, né? Todos vocês que se identificaram com esta problemática, a recomendação é busque ajuda profissional. Lembra, não tome medicamento porque o vizinho toma, né? Não é apenas preenchendo este questionário que eu falei sobre ele, que você realmente tem o diagnóstico. Ele é apenas um preditivo. Através dele, realmente a gente tem indícios, ok? Que o diagnóstico pode ser feito. Para maiores informações, acesse a nossa página na www.somenteclinicas.com.br ou meu Instagram, Sandro Massini, _psicólogo.